Bem-vindo ao Literatura Digital. O livro Sapiens divide o progresso da humanidade em três grandes revoluções: a cognitiva, a agrícola e a científica. Na primeira revolução, o autor fala de como a capacidade de abstração e a nossa memória nos permitiu formar grandes sociedades e avanços tecnológicos. Além disso, o autor também explica o que difere o Homo sapiens das outras espécies e como o ser humano chegou ao estado atual de evolução. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. Sapiens, uma breve história da humanidade. Yuval Noah Harari. Como nós, seres humanos, conseguimos dominar o planeta Terra de modo que nenhuma outra espécie conseguiu? Com um número gigantesco de espécies, o que nos torna especiais. Sapiens traça a evolução de nossa espécie desde a ascensão de nossos ancestrais mais antigos até o nosso lugar atual na era moderna e tecnológica, explorando os elementos-chave da história da humanidade. Desde o desenvolvimento da linguagem até a criação de dinheiro, e que nos tornaram quem somos hoje. O Homo sapiens não foi a primeira espécie humana. Você já parou para pensar em toda a história que traz a nossa espécie até aqui? Conseguimos dominar completamente o planeta Terra e, mais que isso, fomos além de seus limites ao explorar o espaço, o que torna nossa espécie tão diferente das outras. Os humanos apareceram pela primeira vez há cerca de 2,5 milhões de anos, na África Oriental, evoluindo de um gênero de grandes macacos conhecido como Australopithecus. Esses primeiros seres humanos, como o Homo rudolfensis e o Homo erectus, acabaram migrando na busca de ambientes mais promissores. A adaptação a esses novos habitats os levou a evoluir para ainda mais formas de humanos, incluindo o Homo neanderthalensis na Europa e na Ásia. E apenas cerca de 300 mil anos atrás, o homem moderno, chamado Homo sapiens, apareceu pela primeira vez. Esta nova espécie humana não era particularmente especial. Os neandertais, por exemplo, caçavam animais grandes e usavam fogo muito antes do surgimento do Homo sapiens. Ou seja, os Homo sapiens possuíam cérebros grandes, andavam eretos, usavam ferramentas e eram altamente sociais. Nada diferente de todas as outras espécies humanas. E, no entanto, apesar de não haver nada de especial no Homo sapiens, eles prosperaram e se espalharam pelo mundo, enquanto todas as outras espécies humanas se extinguiram. Para tentar explicar o que aconteceu, existem duas teorias: a teoria da miscigenação e a teoria da substituição. Teoria da miscigenação sugere que o Homo sapiens começou a se acasalar com neandertais e que isso resultou na fusão gradual das espécies. Há evidências para sustentar essa teoria. O DNA dos europeus modernos contém entre 1 e 4% do DNA neandertal, bem como algum DNA de outras espécies humanas anteriores. Teoria da substituição sugere que o Homo sapiens, graças às suas habilidades e tecnologia ligeiramente superiores, levou outras espécies humanas à extinção, tirando suas fontes de alimentos ou matando-as violentamente. É bem provável que ambas as teorias estejam parcialmente corretas. O Homo sapiens provavelmente levou as outras espécies ao desaparecimento e, ao mesmo tempo, criou raças miscigenadas com elas. A capacidade de linguagem deu ao Homo sapiens grandes vantagens, permitindo sua expansão. Se você já se questionou qual característica melhor nos diferencia de outras espécies, pode ter chegado a uma mesma resposta: a linguagem. Essa é uma capacidade incrivelmente complexa, especialmente quando comparada à comunicação de outras espécies. A vantagem evolutiva dos Homo sapiens sobre outras espécies, que eram mais fortes e mais adaptadas ao ambiente, estava na cultura de uma nova inteligência social, que lhes permitiu discutir entre eles mesmos e a comunidade. A linguagem permitia que as informações fluíssem livremente, fazendo com que lições importantes sobre comida, predadores ou até indivíduos perigosos e não confiáveis dentro do grupo pudessem ser compartilhadas. Essa habilidade tão especial é o resultado do salto evolutivo conhecido como revolução cognitiva. Com suas capacidades cerebrais aprimoradas, o Homo sapiens conseguiu superar os seus rivais, o que lhe concedia vantagens na busca de comida e recursos, mesmo nos ambientes mais adversos. Por exemplo, para chegar à América, o Homo sapiens precisava ser capaz de suportar as condições do Ártico na passagem da Sibéria. Então eles aprenderam a se unir e caçar mamutes grandes e cheios de nutrientes, e a fazer roupas quentes com a pele desses animais.
Sabemos que existem na natureza outros animais que podem cooperar em grande número. A exemplo, as abelhas, mas sua cooperação é muito rígida. Elas não podem adaptar sua ordem social com base em mudanças em seu ambiente, como novas ameaças ou oportunidades. Por isso, o maior benefício da linguagem é a criação de um entendimento comum entre os membros de um grupo. E o único animal que pode cooperar de maneira flexível e em grande número é o Homo sapiens. Através da linguagem, não podemos apenas compartilhar informações sobre o mundo físico. Também podemos discutir ideias abstratas como deuses, histórias e direitos. Essas ideias são criações ficcionais do cérebro humano, são parte da cultura humana e o que nos permite cooperar em grandes grupos, mesmo quando não conhecemos todos pessoalmente. Isso é claro quando observamos o desenvolvimento da nossa sociedade. No início, o Homo sapiens vivia em grupos de aproximadamente 150 pessoas, mas graças à linguagem e aos mitos comuns, foi possível aumentar o tamanho dessas comunidades, das aldeias às cidades, das cidades para os estados-nação e dos estados-nação para a sociedade global dos tempos modernos. A Revolução Agrícola facilitou o crescimento da população, mas a altos custos. A grande maioria de nossos ancestrais passou a vida colhendo frutos e caçando presas, o que obrigava um estilo de vida nômade. Em vez de se estabelecerem em uma única área, os grupos viajavam constantemente para lugares que oferecessem uma quantia promissora de alimentos. Até que, cerca de 12 mil anos atrás, o Homo sapiens parou de confiar apenas na caça e na coleta, e em vez disso, começou a cultivar alimentos e domesticar animais. Dentro de 10 mil anos, quase toda a humanidade passou a praticar a agricultura, revolucionando todo o sistema de sobrevivência alimentar. Isso não significa que a agricultura seja completamente vantajosa. Por um lado, em termos de mão de obra, a agricultura consome muito mais tempo. Enquanto um caçador precisa gastar cerca de 4 horas coletando comida, um fazendeiro trabalha vários dias em seus campos. E enquanto uma caça poderia prover uma variedade maior de alimentos e, consequentemente, nutrientes, a agricultura trazia apenas um produto, como o trigo, por exemplo, como resultado do trabalho. Mas ainda assim a agricultura vingou, e existem 2 motivos para isso. A mudança para a agricultura foi um processo lento e gradual. Com cada geração, o processo se tornava mais enraizado socialmente, tornando difícil voltar atrás. Apesar de suas falhas, a agricultura tinha uma grande vantagem, a eficiência. Em apenas um pequeno pedaço de terra, os agricultores podiam cultivar várias plantas comestíveis, e esse aumento na oferta de alimentos fez com que as sociedades humanas pudessem sustentar populações maiores. Muitas foram as mudanças a partir desse novo contexto que deixaram consequências com as quais lidamos na atualidade. Extinção da megafauna, como mamutes e preguiças gigantes, queima de florestas para criar pastagens e facilitar a caça, domesticação de certas espécies de plantas e animais e muitas outras. Atualmente, a saúde das espécies em geral está ameaçada pela dieta moderna e pela poluição do meio ambiente, direta ou indiretamente causada pela Revolução Agrícola. Para facilitar o comércio em grandes comunidades, os seres humanos inventaram dinheiro e escrita. Sem a pressão constante de caçar a próxima refeição, já que a agricultura permitia a produção de comida suficiente para a comunidade, algumas pessoas desenvolveram novos negócios, como ferraria e tecelagem. E para conseguir comida, elas trocavam seus produtos com os agricultores que precisavam deles. Mas, à medida que o mercado comercial continuava crescendo, tornou-se mais difícil encontrar alguém cujos bens você desejasse e que desejasse os seus bens em troca. Por exemplo, se você estivesse tentando obter um porco de um fazendeiro em troca da sua faca, o que você faria quando ele já tivesse muitas facas? Ou se ele precisasse de uma faca, mas ainda não tivesse um porco para abater? Ele poderia prometer dar um porco no futuro, mas como ele poderia garantir que faria isso? Foi em resposta a esses problemas que, por volta de 3000 a.C., o Homo sapiens desenvolveu a escrita e o dinheiro. Os sumérios da Mesopotâmia foram os primeiros a fazer isso. Para armazenar as informações necessárias para operações complexas, eles começaram a gravar as transações das pessoas em tábuas de barro usando símbolos. Na mesma época, começaram a usar o dinheiro da cevada como método padronizado de pagamento. Dessa forma, você poderia pagar o criador de porcos,
em uma moeda que poderia ser facilmente convertida em qualquer outra coisa que ele pudesse precisar. Ou, se ele prometeu a você um porco, você poderia registrar a transação para usar futuramente. A grande maioria no mundo lida não com a troca de produtos necessários, mas com pedaços de papel ou metal que simbolizam o valor desses produtos. Portanto, um vendedor pode assumir que um comprador já teve ou fez algo de valor e que, ao aceitar o dinheiro ganho por essa ação, poderá adquirir algo de valor no futuro. Embora contraditórias, as monarquias e impérios do passado proporcionaram uma grande estabilidade política, social e econômica. À medida que as sociedades e as economias continuaram a crescer, elas também foram se tornando mais difíceis de controlar. Por esse motivo, a criação de leis para orientar o comportamento das pessoas e de sistemas de autoridade foi essencial para garantir que as pessoas vivessem em harmonia. Assim, nasceram as primeiras sociedades hierárquicas, com um rei ou imperador como governante de toda uma comunidade. Embora sejam uma conquista para a humanidade, impérios podem ser difíceis de defender. Sem dúvida, esse novo sistema hierárquico foi culpado de muita coisa, mas por um lado eles forneceram uma burocracia eficaz que homogeneizou leis e costumes. O Código de Hammurabi, uma coleção de leis emitidas pelo rei babilônico Hammurabi em 1776 a.C., é um bom exemplo. Ele reunia um conjunto de leis que governavam áreas como impostos, roubo e assassinato. Esse código estabeleceu uma compreensão de todo o império sobre o que era ou não era permitido. Onde quer que viajassem ou comercializassem dentro das fronteiras imperiais, as pessoas sabiam quais leis e costumes seguir. E para fazer cumprir suas leis, imperadores e reis precisavam que as pessoas aceitassem sua autoridade, o que foi conquistado principalmente através da religião. Se as pessoas aceitassem que o governante fosse colocado no topo pela vontade do Deus, elas aceitariam muito mais o domínio imperial. Por exemplo, o rei Hammurabi legitimou seu governo e seu código declarando que havia sido nomeado pelos deuses para governar os cidadãos da Mesopotâmia. A disseminação de algumas religiões dominantes em todo o mundo resultou menos da necessidade social prática e mais da capacidade dessas religiões de convencer os adeptos sobre a veracidade da fé. Os fiéis empenhados expandiram a influência dessas religiões em todo o mundo, ajudando a criar não só o Império Babilônico, como outros tão poderosos e duradouros quanto. A Revolução Científica modernizou a humanidade, abrindo caminho para novas tecnologias e crescimento da economia. A maioria das pessoas ao longo da história não acreditava em suas próprias habilidades, mas no poder de um Deus todo-poderoso. E como Deus tinha controle sobre todo e qualquer ser humano, não havia sentido em tentar fazer avanços científicos ou adquirir novos conhecimentos. Nos séculos XVI e XVII, no entanto, essa atitude começou a mudar. Uma revolução científica varreu a Europa, e ao invés de deixar o progresso depender apenas de Deus, as pessoas começaram a pensar em como poderiam melhorar a sociedade através da ciência. Ao aplicar os princípios científicos da exploração, experimentação e observação, as pessoas deram enormes saltos em áreas como medicina, astronomia e física, ajudando a tornar a sociedade um lugar melhor para se viver. E o que não passou despercebido pelos governos europeus era que, além de ser benéfica para a saúde humana, a busca pela ciência provou ser boa para as economias. Em busca de novas ideias e recursos para enriquecer suas nações, reis e imperadores banharam cientistas e exploradores com dinheiro. O rei de Castela, por exemplo, financiou a famosa jornada de Colombo através do Atlântico. Em troca de apoiar a exploração, o rei adquiriu um imenso império americano repleto de recursos valiosos, como ouro e prata. Da mesma forma, o governo britânico enviou James Cook para explorar o desconhecido Pacífico Sul, um empreendimento que lhes rendeu os territórios da Austrália e da Nova Zelândia. A sociedade global de hoje é um legado do imperialismo europeu. Graças em grande parte aos impérios europeus, as pessoas em todo o mundo acreditam na importância e no poder do dinheiro. Isso se explica porque no século XIX, somente o Império Britânico cobria mais da metade do globo. Com esse enorme alcance, os países europeus empurraram suas ideias para todos os cantos do mundo.
Os costumes, culturas e leis locais foram substituídos por culturas baseadas em normas europeias. E embora os impérios europeus tenham desaparecido há muito tempo, ainda estamos lidando com nossa herança cultural, e a principal delas é o capitalismo. De fato, o poder e o alcance do capitalismo global, com o apoio da ciência, estão corroendo muitas das outras culturas globais, especialmente a religião. Por exemplo, a maioria das pessoas deixou de acreditar que Deus criou o mundo em 7 dias. Agora acreditam na teoria da evolução através da seleção natural de Charles Darwin. À medida que as verdades da religião são questionadas, a ideologia capitalista vem à tona. No lugar da crença tradicional de esperar a felicidade na vida após a morte, as pessoas se concentram em maximizar os prazeres na Terra, o que as leva a procurar, comprar e consumir cada vez mais produtos e serviços projetados para torná-las mais felizes. Mas, apesar de críticas como essas, a globalização tem um enorme benefício. Está ajudando a tornar o mundo um lugar mais pacífico. As nações modernas dependem umas das outras para sua prosperidade, e, em um mundo globalizado, as redes de comércio e investimento se estendem por muitos países diferentes. Uma guerra ou instabilidade em uma área traria efeitos econômicos secundários para todos. Como resultado, quase todos os líderes da América, Europa e Ásia têm um interesse muito forte em manter a paz mundial. E na maioria das vezes funciona. Desde 1945, nenhuma nação independente reconhecida foi conquistada ou eliminada por outra. Por isso, podemos dizer que o século XX é o mais pacífico até hoje. Embora isso possa parecer surpreendente, uma revisão da história mostra que as sociedades humanas, desde a Revolução Agrícola em diante, estão dando as costas à violência, já que as sociedades hierárquicas e estruturadas que se desenvolveram após a Revolução Agrícola levaram as pessoas a obedecer às leis que proíbem assassinatos e violência, e assim criaram sociedades e economias estáveis e funcionais. Nossa saúde, riqueza e conhecimento melhoraram ao longo da história, mas somos mais felizes? É difícil avaliar se os seres humanos são mais felizes antes ou depois das grandes mudanças sociais. Questionários subjetivos de bem-estar, criados por psicólogos, mostraram que enquanto os humanos experimentam aumentos de felicidade ou tristeza a curto prazo, no longo prazo nossa felicidade paira no mesmo nível. Por exemplo, digamos que você perde o emprego e seu nível de felicidade cai acentuadamente. Nesse momento, você acha que essa sensação horrível durará para sempre. E, no entanto, em poucos meses seus níveis de felicidade provavelmente retornarão a um nível normal. Provavelmente, o Homo sapiens desenvolveu o equilíbrio entre complacência e desespero para garantir que sua saúde mental não fosse atingida por um evento traumático. Portanto, em um nível individual, provavelmente não estamos muito mais felizes, mas no nível social, com todas as melhorias em nossa qualidade de vida, devemos ser mais felizes do que as gerações anteriores. Conhecemos o nosso passado, mas e o nosso futuro? Considerando toda a linha do tempo do desenvolvimento humano, uma pessoa pode até se surpreender com os desenvolvimentos que os seres humanos fizeram até agora nos campos da comunicação, da medicina ou apenas da compreensão básica do mundo. A tecnologia que as pessoas dão como certa em suas vidas diárias foi construída com base no conhecimento adquirido gerações atrás, ou apenas na semana passada. No entanto, o crescimento da ciência moderna ocorreu em apenas uma pequena fração da quantidade de tempo que as pessoas existiram. A velocidade do desenvolvimento está aumentando constantemente. A velocidade dos avanços tecnológicos nos últimos 100 anos tem sido especialmente notável quando se considera o fato de que coisas que pareciam tão improváveis no entretenimento de ficção científica apenas algumas décadas atrás já existem. Os astronautas conseguem imprimir objetos tridimensionais no espaço. Empresas estão desenvolvendo carros autônomos e os médicos podem desenvolver novos órgãos a partir de tecidos de células-tronco. Todas as pessoas com um smartphone têm mais poder de computação em suas mãos do que aqueles que enviaram seres humanos para a Lua e os devolveram à Terra. E, de fato, esses telefones formam as entranhas de numerosos satélites de observação científica hoje em dia. Em termos de evolução humana, a ciência está rapidamente superando as habilidades naturais para modificar novas adaptações ao meio ambiente.
A tecnologia poderia, de maneira viável, ocupar o lugar da evolução, exatamente como os futuristas preveem em nossas próprias vidas. Atualmente, os cientistas estão fazendo grandes progressos em áreas como tecnologia biônica e anti-envelhecimento. No campo da biônica, a fusão de seres humanos com máquinas, os cientistas fizeram avanços impressionantes. Por exemplo, quando Jesse Sullivan, um eletricista americano, perdeu os 2 braços. Os cientistas puderam fornecer-lhe novos braços biônicos que ele poderia operar através dos seus pensamentos e do sistema nervoso. No campo do anti-envelhecimento, os cientistas também estão progredindo rapidamente. Eles descobriram recentemente uma maneira, alterando sua genética, de dobrar a vida útil dos vermes de C. elegans. Estão muito perto de fazer o mesmo com os ratos. Se a humanidade tiver a menor chance de viver para sempre, certamente esse desejo superará todos os obstáculos. É provável que, em um futuro não tão distante, o Homo sapiens mude características corporais de maneira tão drástica que não mais possa ser reconhecido tecnicamente como Homo sapiens. Em vez disso, terá se tornado uma espécie completamente nova e, por que não, super-humana. A cooperação em grande escala é uma das grandes especialidades do Homo sapiens desde o princípio da espécie. Os chimpanzés, por exemplo, só cooperam com outros de sua espécie que conhecem pessoalmente. Nós, humanos, somos capazes de cooperar com milhões de humanos sem conhecê-los. E é graças a essa capacidade que criamos e acreditamos em histórias que nos levaram a criar a sociedade como a conhecemos atualmente. Neste livro, você aprendeu que o Homo sapiens existe há mais de 200 mil anos. Desde que a espécie surgiu, nosso cérebro é mais ou menos do mesmo tamanho e nossa capacidade intelectual praticamente não se alterou. Mas graças à capacidade de comunicação, o Homo sapiens deixou de ser apenas uma das muitas espécies humanas e se tornou a espécie mais dominante a percorrer o planeta. Só há 70 mil anos atrás, o ser humano subiu ao topo da cadeia alimentar, durante a Revolução Cognitiva, que surgiu a partir de um mecanismo simples e inesperado, a imaginação simbólica. Conseguindo imaginar e comunicar conceitos abstratos, o Sapiens passou a tornar as suas relações sociais mais complexas, e desde então, a civilização humana tem se tornado cada vez mais sofisticada, levando à globalização que temos hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.